E agora a gente chegou no bloco de condição. Esse bloco de condição, ele é bem simples. Basicamente, o robô vai se perguntar algo como: esse cliente ele já comprou? Hoje é fim de semana? Ainda tem vaga? Esse e-mail ele tá vazio? Se a resposta for sim, ele vai para um caminho. Se a resposta for não, ele vai para outro caminho. Então é como se fosse caminhos ali que ele vai levar o cliente. Então o cliente ele entra aqui na conversa e aqui vai chegar uma pergunta: esse cliente ele tem a etiqueta de comprou? Se sim, ele vai para um caminho de se você já é cliente, aqui está o teu desconto VIP. Se não, seja bem-vindo, conheça nossos novos produtos aqui, ou conheça nossos serviços aqui e etc. Então o robô ele vai escolher para onde cada pessoa vai de acordo com uma condição que a gente botou. Aquela pessoa tem que ter uma etiqueta de comprou, porque se ela tiver, ela vai para esse caminho. Mas se ela não tiver, ela vai para esse outro. Basicamente é isso, é dessa forma que funciona o bloco de condição. E o que a condição ela pode avaliar? Ela pode avaliar se a pessoa tem uma etiqueta sim ou não. Ela pode avaliar o dia da semana, status, nome, número, e-mail, variável global, variável de contato. E nesse bloco condição a gente tem duas formas de utilizar ele, que seria todas as condições precisam ser verdadeiras. Esse aqui ele é mais restritivo. Então a pessoa ela tem que ter todas as condições verdadeiras. O que seria isso? A pessoa precisa ter a etiqueta de comprou e precisa ser um final de semana. Se esses dois quesitos acontecerem, ela vai receber a mensagem que a gente quer enviar para ela. Se não, ela não recebe essa mensagem. Já na regra de ou qualquer condição verdadeira já basta. Ela é mais tranquila de ser aceita. Então, se a pessoa já tem a etiqueta de comprou, mas não é o fim de semana, ela já seria aceita. Ou ela tem a etiqueta de cliente VIP e tem a etiqueta de comprou. A gente só precisa que essa pessoa tenha a etiqueta de comprou para ela já ser aceita. Então, ela já vai seguir para o caminho certo. Se não, se ela não tem nenhuma dessas duas etiquetas que a gente botou como condição, ela vai para o caminho o que não seria a etapa certa. Por exemplo, não é cliente VIP, então vai para a etapa de cliente normal. Resumindo dessa forma. Imagina só o seguinte aqui, ó. Imagina que esse bloco é um porteiro exigente. Ele precisa de tudo, ou é um porteiro flexível que uma coisa certa ali já dá para passar, beleza? Então, a primeira seria condição 1 a condição 2. As duas precisam ser verdadeiras, então é um porteiro exigente. Já na outra condição aqui, seria se a pessoa tem uma condição, que é um porteiro flexível, então já tá tranquilo, pode passar aí, tá de boa. E aqui eu trouxe um simulador exatamente para você entender, ó. É o seguinte, ó. Oi, quero saber mais. A condição tem etiqueta comprou e é fim de semana, beleza? Ele precisa de duas condições. Se sim, eu vai enviar mensagem especial. Se não, ele não vai. Basicamente, ó, bora lá. A Maria, então, ela não comprou. Então, automaticamente, ela não vai para o caminho, porque ela precisa ter as duas condições. Mas, beleza, é o fim de semana. Não é fim de semana. Beleza, se não é fim de semana, adivinha? Ela não vai receber, porque ela só recebe aquela promoção especial no fim de semana. Agora, do ou, que seria se uma estiver certa, já basta. Então, ela, beleza. Agora, qualquer uma desses daqui, se for positivo, ela já vai passar. Então, vamos deixar os dois no negativo aqui, ó. Se for fim de semana, ela já recebe. Se ela já comprou alguma vez, ela já recebe. Então, basicamente, é dessa forma, de forma simples e clara, seria isso. E como é que a gente usa isso aqui agora na prática? Um exemplo aqui de um cliente que já comprou. O cliente, ele entra no nosso WhatsApp, a gente bota o bloco de condição. Se ele tem a etiqueta de comprou, o que vai acontecer? Ele vai para o caminho de um cliente VIP. Para ficar mais claro, seria isso aqui, ó. O cliente entrou, se ele tem a etiqueta de comprou, ele vai para o caminho de cliente VIP. Se não, ele vai para ali para a etiqueta de quê? Para conhecer nossos serviços, olha aqui nossos produtos, olha o que a gente tem. Basicamente dessa forma. E agora algumas formas de você utilizar isso aqui na sua empresa. Os usos do dia a dia seria o seguinte: ó, você consegue colocar mensagem de fora de horário, vaga esgotada, pedir e-mail quando tá em falta, atendimento em aberto, carrinho abandonado, cliente VIP, produtos em estoque, cadastro incompleto, oferta de perfil, entre outras aqui que você vai aprender. Agora, bora passar pelas regras dela. Lembra lá naquele nosso exemplo da aula passada, onde eu fiz mentorias, e assim que aquela mentoria chegasse em zero, eu queria avisar que aquela pessoa não poderia mais receber a mentoria, agora ela vai ter que comprar o produto mais ruim aqui, exatamente porque já acabou as vagas. Então, como é que ficaria isso? Se as vagas restantes forem igual a zero, enviar a lista de espera ou enviar um produto mais ruim ali, um exemplo. Se maior que zero, libera a inscrição, basicamente dessa forma. E eu vou te mostrar como é que a gente faz isso aqui na prática. Basicamente você vai perceber que a lógica disso aqui serve para todos. Então seria o seguinte, ó, do horário aqui, ó. Se é fim de semana, envia mensagem de ausência. Se é dia útil, segue o atendimento normal. Agora, para pedir e-mail, se o e-mail está vazio, pede e-mail. Se tem e-mail, avança direto. Beleza, aqui do cliente VIP aqui. Se tem etiqueta de VIP, mostra benefício do cliente VIP. Se não tem, mostra oferta comum.
E é dessa forma que você utiliza esse bloco de condição. Você percebe que é bem tranquilo e até interessante aqui você poder brincar com ele. Após eu terminar de explicar isso aqui, a gente vai fazer na prática, beleza? Agora, outros exemplos aqui de regras aqui para você criar. O objetivo, ó, identificar cliente antigo. Tem etiqueta de comprou? Envia o cupom VIP. Aí, se não, envia a apresentação da empresa. Controlar evento agora. Vagas restantes é maior que zero? Permite inscrição. Se não, envia a lista de espera. Cadastro com... Agora a gente quer completar cadastro aqui, ó. Beleza. O e-mail tá vazio? Se sim, pedir e-mail. Se não, avança para confirmação. É basicamente, tu vai falar ali, olha, tu tem um ingresso aqui para ver o filme do cinema? Se tem, tu pode assistir o filme no cinema. Se não, tu não vai assistir o filme no cinema e tu pode comprar agora. Resumindo, é dessa forma. É como se fosse ali uma pessoa, um porteiro, pedindo uma informação antes exatamente para que, se aquela pessoa tiver aquela informação ou ela tiver aquele requisito, ela consegue passar para um caminho ou para o outro, basicamente dessa forma. Exemplo lá do produto de interesse, ó, verificar interesse. Se o produto de interesse contém perfume, enviar catálogo de perfume. Se não, envia menu de categorias que a gente tem na loja. E agora, como é que a gente vai configurar isso aqui na prática? Basicamente, você vai escolher a condição ali, então, exemplo, se aquela pessoa tem etiqueta sim ou não, de comprou ali, adicionar um bloco de condição naquele fluxo que a gente está fazendo, escolher o tipo de condição, se vai ser etiqueta, status, número e o que você quiser que seja. Você vai definir um operador, que seria o que tem, não tem, igual, maior, menor, e etc. Aqui você é como se fosse uma matemática também, então vai ser por isso que ele se une junto com a aula passada. E aqui você vai escolher os dois caminhos. Se vai ter o caminho de sim, beleza. Se ele é um cliente VIP, ele vai para lá. E se ele for um cliente normal, ele vai para ali. Basicamente dessa forma. E uma coisa aqui que é um erro comum é o seguinte, ó. Criar condições sem ter aquele dado salvo. Então, exemplo, você quer verificar o e-mail antes de salvar o próprio e-mail do cliente. Então, você está querendo o e-mail daquela pessoa, mas você nem fez nem usou o bloco salvar ali para pegar o e-mail daquela pessoa antes. Então, como é que a pessoa vai ter o e-mail dela salvo se você não fez isso? E aqui outro também que acontece muito é você confundir o i com o ou. Eu sei que é uma coisa tão simplesinha, né? Mas lembrando, o ele exige tudo. A pessoa precisa ter todas as condições. Precisa ter a etiqueta tal, precisa ser o dia tal, precisa ter o e-mail tal, para poder ela seguir. Se não, aí ela não consegue passar. Mas já no ou, se uma das condições que você botou já tiver lá, já é aceito. Então, se a pessoa comprou, beleza, ela já é aceita. Mas se for só o fim de semana, também já é aceito. Ele pode passar. É basicamente isso. E outra coisa também é deixar um caminho sem nenhuma resposta. Sempre pensa nos dois lados. Então, se você está botando o bloco de condição, é porque precisa ter dois lados da moeda. Se não tem dois caminhos para aquela pessoa ir, então não faz nem sentido você pensar em botar o bloco de condição. Beleza? Então, sempre que você for querer botar o bloco de condição, tenha dois caminhos para aquela pessoa poder seguir. Um caminho de cliente VIP, um caminho de cliente pessoa normal, um cliente ali que já tem interesse em um produto, outro cliente que ainda não tem interesse em nada. Então, por aí vai. E agora o mini teste para verificar se você entendeu corretamente como é que funciona esse bloco de condição. O que o bloco de condição ele faz? Basicamente, ele vai avaliar uma regra e dividir aquele fluxo em dois caminhos, de sim e não. Se aquela pessoa ela tem a condição para ir para o caminho sim, então ela vai para lá, se não, ela não vai. Tá, eu quero saber se o cliente já comprou, qual condição eu poderia usar? Basicamente, uma condição de etiqueta. Se ele tem a etiqueta comprou, ele pode passar. Eu quero liberar uma inscrição apenas se ainda tiver vaga. Qual condição eu poderia usar aqui? Variável global, exemplo, vagas restantes maior que zero? Se sim, ele recebe aquela vaga. Se não, ele vai receber talvez ali um outro produto pior ou uma outra oferta que você tenha. E agora, qual a diferença entre o i ou? Basicamente, o i ele precisa de tudo e o ou precisa que só uma seja verdadeira. E o que você nunca deve esquecer? Que basicamente você precisa, se você quer botar o bloco de condição, você precisa que a pessoa consiga ir para dois caminhos. O caminho que é o positivo e o negativo. E agora como é que a gente faz isso aqui na prática? Bora lá. Vou entrar aqui no meu fluxo e basicamente é o seguinte. Tá vendo aqui da mentoria? É o seguinte, bora lá. Vou botar uma condição aqui, ó. Aqui vai ficar as condições. Basicamente as condições que beleza, tem etiqueta tal, vai para cá. Se tem etiqueta X, vai para ali. Então bora botar aqui uma etiqueta. Eu quero por etiqueta. A etiqueta, se a etiqueta for igual a comprou, cadê aqui, ó? Bora lá. Comprou X1, beleza. E junto disso, ela ainda tem a etiqueta de atendimento aberto. Ainda tem a etiqueta de nome, ela já me passou o nome dela. Cadê aqui, ó? Só vou botar contém aqui, ó. Ela contém o nome. Já tem etiqueta de comprou? Vou botar mais uma aqui. Bora lá. Mais uma etiqueta aqui. Não, vou botar um dia aqui, exatamente para você entender como é que você pode fazer.
O dia é igual. Você pode botar, por exemplo, só um dia específico, ou você pode botar vários dias específicos aqui, é só botar várias condições. Ou você pode botar diferente de sexta-feira, não pode ser sexta-feira. Beleza. Agora é o seguinte, se a pessoa é o I, lembrando, se a pessoa tem todas essas condições aqui, ela pode entrar na minha mentoria. Se não, ela não entra na minha mentoria. Mas, aqui agora, no condição ou, qualquer, no caso, né? Base, qualquer condição aqui. Se ela já comprou de mim, se ela tá com atendimento aberto, se ela contém o nome salvo aqui no meu Responde Chat, se ela tá no dia diferente aqui de sexta-feira, tá tranquilo. Ela pode entrar aqui sem problema nenhum na minha mentoria. Esse aqui, ele, de novo, é um porteiro mais segurança máxima. Esse aqui é um porteiro mais flexível ali. Se a pessoa tem, beleza, tá tranquilo, pode entrar. Então, é basicamente dessa forma que vai funcionar o bloco de condição. Agora, bora preencher aqui. Ele tá pedindo para mim preencher com algum valor. O nome da pessoa aqui, ó, é igual a Fernando. O Fernando não pode entrar. Ou o Fernando pode entrar, igual a Fernando aqui, ó. Ou não contém Fernando. Se ele não contém Fernando, aí ele pode entrar. Se sim, aí ele pode. Então, basicamente, aqui você pode fazer também restrições ali de quem pode comprar o seu produto e quem não pode. E aí você vai lá e cria aqui a sua condição. E é aqui, a partir desse momento aqui, ó, a pessoa pode ir para um caminho, ó. Se ela tem tudo isso aqui, aí ela vai para cá. Bora lá. Mas se ela não tem nada aqui disso aqui, ela é um cliente novo ali, então ela vai para cá, vai direto lá para o final, porque ela não é o cliente que eu quero. Então é dessa forma que você consegue usar o bloco de condição junto com a variável global.